Oi, meus amigos, meus irmãos em Cristo, uma boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, né? E eu venho aqui trazer para vocês, dar continuidade, né? Gostaria de dar continuidade ao estudo Ouvindo a Voz de Deus, que eu comecei, né? Eu postei 2 vídeos junto com os meus 2 afilhados, Júlio e Stefano, mas demos uma parada novamente, né? E eu vou dar continuidade aqui ao terceiro e os outros aí com fé em Deus. Durante esses dias aí eu posto mais. A gente parou no estudo de número 2, né? O estudo falando sobre a beleza da criação divina. E hoje nós iremos aprender aqui sobre a origem do mal, como ela foi feita, da onde surgiu o mal. Vamos entrar em um contexto referente sobre esse tema, né? A origem do mal. E todo estudo tem uma introdução, uma pequena introdução que eu vou ler para vocês aqui, certo? Prestem atenção, fiquem até o final do vídeo para vocês poderem compreender direitinho como surgiu o mal no mundo. Vamos lá, a introdução diz assim: Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Queridos, muito interessante. Como é que a gente pode entender um pouco sobre todas essas situações que acontecem no mundo hoje em dia, né? Que nem aqui falou nesse pequeno texto, nesse pequeno texto falou aqui. Será que é Deus que é responsável por tudo isso? Mas se não é Deus, quem é então? Então nós vamos desvendar isso agora, né? Vamos lá. A primeira pergunta aqui desse estudo, ele se chama Ouvindo a Voz de Deus. Ele é maravilhoso para quem está iniciando aí na fé, né? Quem está iniciando na carreira bíblica aí, nos caminhos de Deus. Para quem quiser aprender mais da palavra de Deus, eu recomendo começar por aqui também. Claro que lendo a Bíblia, né? Nós vamos acompanhar todas as perguntas aqui. Nós iremos tirar as respostas da Bíblia, mas é muito bom, é ótimo. Então vamos lá. Primeira pergunta: de quantos anjos é composto o exército de Deus? A resposta dessa pergunta está lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Vamos abrir aqui a palavra de Deus, nossa Bíblia, o nosso manual de instrução, né? O nosso manual de vida, a palavra de Deus. Antes de ler aqui, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, a Tua palavra está aberta, Senhor, para se aprofundarmos um pouco mais no conhecimento da Tua palavra, das Tuas Escrituras. Nos direciona, nos capacita, nos dá sabedoria, Senhor. Nos ajuda a todo momento a entendermos os Teus propósitos. E estamos aqui também, meu Deus, com o estudo Ouvindo a Voz de Deus, para aprendermos um pouco mais sobre a origem do mal. Nos dá sabedoria, discernimento, que tudo que for feito aqui, meu Deus, seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. Permanece conosco, é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Apocalipse 5:11 diz o seguinte: Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos,
cujo número era milhares de milhares e milhões de milhões. Então, queridos, os anjos, o exército de anjos de Deus, ele é composto de milhares e milhares e milhões. Não tem número exato, né, de anjos, da quantidade de anjos, mas nós sabemos que são muitos, né? Então a resposta é milhares e milhares e milhões de anjos. Segunda pergunta: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Só para deixar bem claro, na Bíblia não existe o nome Lúcifer, né? Isso foi um nome, um apelido que deram a ele pelo fato do nome Lutíferos, né? Que significa anjo-luz, anjo de luz. Então vamos lá, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ou Satanás, o ex-líder dos anjos? Vamos lá agora para Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Ezequiel 28, nós estamos aqui no livro de Ezequiel 28, versos 14, 15 e 17. 14, diz assim: além disto, foste também ungido como querubim guardião, afinal foi precisamente para essa função que eu te designei. Deus falando aqui em relação a Lúcifer, né, a Satanás. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. 17. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompestes a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Queridos, nós vemos aqui que Deus ele não criou Satanás, ele criou um belo anjo, um anjo perfeito, né? Um querubim perfeito, lindo, maravilhoso, mas infelizmente em seu coração criou soberba, autismo, né? Ele queria ser maior que Deus, mais que Deus. Então o castigo dele foi ser jogado na terra, né? Para servir de exemplo para tanto os outros anjos como para reis e governantes que iriam habitar na terra e tivesse conhecimento da palavra de Deus. Então a resposta é o seguinte: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? A descrição é: perfeito eras nos teus caminhos até cometer pecado, iniquidade, né? Que significa a transgressão da lei, né? A lei de Deus, como está escrito lá em 1 João 3, verso 4. Então o pecado, ele nada mais é do que a transgressão da lei, né? Toda vez que você ali desobedece a algum mandamento, algum preceito de Deus ali, você está cometendo pecado. Fique ciente disso. Questão 3. Que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos lá agora para o livro Isaías. Isaías, capítulo 14. Já estamos aqui no livro Isaías. Isaías, capítulo 14, versos 12 ao 14. Vamos lá. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como fostes atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Esse sempre foi o desejo de Satanás, ao cometer pecado.
quando quando a soberba dele, né, o orgulho dele tomou conta dele, então passou aí a existir Satanás. E a maldade no coração dele fez com que ele almejasse ser mais que Deus, maior que Deus. Ele queria colocar um trono, exaltar um trono para ele acima do trono de Deus, né? Então, que outros pecados esse anjo cometeu? Nós vemos aqui que ele queria assentar-se no trono de Deus, ele pretendia ser semelhante a Deus, ele queria um lugar de Deus e ser adorado. Então, todos esses outros pecados Satanás ele cometeu, né? Infelizmente. Quarta questão: qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Vamos voltar lá para Apocalipse. Apocalipse 12 vai nos falar qual foi o resultado da rebeldia de Satanás. Apocalipse 12, verso 7 ao verso 9. Vamos lá. Ele diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, eles não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Queridos, esse foi o resultado de sua rebeldia. Eles foram excluídos do céu, eles foram jogados na terra. Por isso que existe o termo que aqui na terra é o inferno, né? O inferno é aqui na terra. O termo certo é esse. Então, houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Satanás. O mal surgiu, porque tem um mosquitinho aqui chatinho. Houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Satanás. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra, né? Então, esse foi o resultado da rebeldia de Satanás. Primeiro, que ele foi excluído, expulso do céu, e o segundo, que ele foi jogado na terra. Então, aqui a terra basicamente é a sua prisão, ele não pode sair daqui mais, né? Ele só vai sair daqui agora quando for destruído. Amém? Quinta pergunta, diz assim: que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Vamos ver. Vamos lá para o livro de Gênesis, lá no comecinho, primeiro livro, Gênesis 2, capítulo 15 a 17, que diz assim: assim Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Então, para você ver o cuidado de Deus para conosco, né? Deus ali, ele colocou o homem para cuidar de um lindo jardim, um jardim maravilhoso, bonito, e deu a ele de todas as árvores, de todos os frutos, ordem para que ele pudesse comer, menos de uma. Essa árvore que Deus colocou ali foi um teste para poder provar o nosso caráter, provar o caráter do ser humano, provar a obediência do ser humano, né? E, infelizmente o homem caiu, né? Mas é assim mesmo. Cristo está voltando, ele já nos salvou através de sua morte na cruz e irá voltar para levar os seus para morar junto com ele na eternidade, pela eternidade, né? Durante os séculos dos séculos. Amém, né? Então, que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim do Éden? Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, se comerem certamente morrerá.
Essa foi a advertência que Deus deu, né? Vamos agora para a sexta questão. Sexta questão. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Então, vamos continuar aqui em Gênesis, né? Capítulo 3, verso 1 a 5. A serpente, queridos, para poder enganar a mulher, ela usou as palavras de Deus, só que usando uma controvérsia ali, né? Falou uma coisa diferente do que Deus tinha dito. Por exemplo, Deus disse que eles poderiam comer de todo fruto de toda árvore que existia no jardim, menos da árvore do bem e do mal. Já a serpente perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Veja como Satanás ele é astuto. Ele já começa aí com uma introdução, com um diálogo, iniciando um diálogo para chamar a atenção da mulher. E chamou, né? Até porque ele incorporou o animal mais bonito que existia no jardim, que era a serpente. E a serpente era o animal mais bonito, tinha asas, voava e tal. Só que não falava. E quando Eva viu a serpente falando ali, então ela ficou abismada e curiosa. E foi se aproximando até cair nos laços de Satanás, infelizmente, né? Então, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Vamos ler aqui em capítulo 3 de Gênesis, verso 1 a 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, dizendo: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja que interessante, Satanás, ele ali começou com esse diálogo, já contradizendo o que Deus tinha dito. É verdade que não pode comer de nenhum fruto e tal. E a mulher: não, a gente pode, Deus ele deixou, ele deixa a gente comer, a gente só não pode comer daquela que está lá no meio do jardim, porque ele disse que se a gente comer a gente morre. Então Satanás aí mais astuto disse: é verdade, vocês não vão morrer não, Deus está com medo que você se torne que nem ele, conhecedores do bem e do mal. Entende? Então ali fez com que a curiosidade da mulher fosse aguçada, né? Então a curiosidade dela foi tão grande que ela experimentou do fruto e acabou dando ao homem também. Mas, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara, porque um dia desse eu estava na casa de minha mãe, e uma colega minha, Michele, eu estava explicando a ela, né? Porque muita gente acha que o pecado ele entrou no mundo através da mulher. Bom, em parte é verdade e em parte não. Por quê? Em parte é verdade porque Ellen White fala que Deus aconselhou a mulher a não sair de perto do homem, pelo fato dele ter mais conhecimento, né, e não se deixar levar tão facilmente pelo mal. Mas ela se afastou e foi para próximo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tá certo que ela foi a primeira a morder o fruto, mas ela ofereceu ao homem, ela não deu a ele, ela não forçou ele a comer. E o homem, tendo mais conhecimento do que a mulher, ele comeu. Então, em parte, eu creio que haja mais culpa na parte de Adão do que de Eva, porque Adão poderia não ter comido. Adão poderia ter sido fiel, ter sido obediente a Deus. Então, só para tirar esse paradigma aí que o pessoal diz: a culpa é só da mulher, porque existem muitas pessoas que culpam muito a mulher.
pelo fato do pecado ter entrado no mundo. Primeiro que o pecado ele entrou através de Satanás, não foi da mulher, né? A desobediência dos primeiros homens, do primeiro homem e da primeira mulher aqui na terra, foi através de Satanás. Então a culpa toda sobrecai em cima de Satanás e não do homem e da mulher. Eles foram apenas objetos usados por Satanás ali para desagradar mais ainda a Deus, né? Então não bote culpa em mulher, não bote culpa em homem. Todos nós temos culpa hoje em dia, né? Existem também pessoas que dizem: quem pecou foi Adão e Eva, a gente não tem nada a ver não, porque a gente sofre tanto. Então, mas assim, nós devemos ver que o pecado que eles cometeram ficou como exemplo para que a gente não cometesse. Mas o que é que a gente faz hoje em dia? A gente peca. Todo santo dia a gente peca, né? Misericórdia, Senhor, por isso. Mas infelizmente todos os dias a gente peca. Se não pecamos em atitudes, pecamos em pensamentos. Se não pecamos em pensamentos, pecamos em palavras. Mas pecamos. E a própria palavra de Deus diz que todo ser humano já nasce pecador. Então não ponham culpa em homem nem mulher, ponham a culpa de Satanás, porque ele é o culpado. Vamos lá. Então, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? A serpente disse: é certo que não morrereis, sereis como Deus. Né? Essa é a resposta. Pergunta 7, diz assim: que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3, verso 15. Deus diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a tua descendência e os descendentes dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Que promessa maravilhosa! Essa promessa aqui, Deus estava falando de seu Filho, de Cristo, que viria para derrotar Satanás, a serpente, né? Então a resposta aqui dessa pergunta, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram, é a seguinte: Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a certeza que Deus transmitiu para o primeiro homem e a primeira mulher. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás na terra. Amém, né? Glória a Deus. E isso se cumpriu da maneira que a palavra de Deus fala. Amém? Pergunta 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Olhe, que interessante, vamos saber. Vamos lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11 e Mateus 24. Vamos primeiro para 2 Coríntios, para que a gente possa compreender direitinho, acompanhar o estudo da maneira que ele está pedindo. 2 Coríntios 11. Vamos lá. 2 Coríntios 11, versos 14 e 15, diz assim: e essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Misericórdia, Pai, dessas pessoas, né? Então aqui a palavra de Deus está dizendo que não é surpresa alguma a gente ver pessoas aí usar da palavra de Deus para poder corromper outras pessoas, para poder afastar outras pessoas. Mas como a própria palavra de Deus fala, que essas pessoas, o fim delas será de acordo com as ações, os atos que elas cometerem aqui na terra, né? Vamos lá para Mateus 24. Vamos para Mateus 24. Mateus 24, verso 24, diz assim: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível,
iludir até mesmo os eleitos. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? Satanás nos engana hoje, meus queridos, nos oferecendo coisas boas, coisas do mundo, mostrando para nós que as coisas do mundo são melhores do que as coisas do céu, né? Por isso que existem tantas coisas que nós achamos boas, né? Bebida, cigarro, esse negócio. Muita gente acha bom essas coisas. Eu, particularmente, já bebi muito, já fumei também, né? Infelizmente, já usei muita droga também, mas para a honra e glória de Deus, Ele me libertou e hoje eu estou na presença dEle e não quero sair jamais. Amém? Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? Primeiro, se transformando em anjo de luz. Satanás, ele se transforma em qualquer pessoa. Por isso que nós devemos ter muito cuidado em relação a espíritos que nós recebemos, achando que é o Espírito Santo, né? Devemos ter muito cuidado. E também ele irá realizar grandes sinais, grandes maravilhas e grandes prodígios, né? Satanás, ele vai fazer muitos milagres aí, e como a própria palavra de Deus diz aqui em Mateus, que se possível enganará até os eleitos, né? Vamos lá, nona questão, para que a gente não se estenda muito, né? Já vai em quase meia hora o vídeo. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos lá, voltar para Apocalipse 12, versos 12 e verso 17. Verso 12 e verso 17. Verso 12 diz assim: sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Verso 17: então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher, e partiu para atacar o restante de sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo, de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Então nós vemos aqui que contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias. Como nós bem sabemos, o livro de Apocalipse, ele é um livro que ele é representado por fábulas, né? São várias palavras que significam outra coisa, vamos dizer assim. Por exemplo, esse verso 17 aqui: então irou-se tremendamente o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja de Cristo, né? A igreja de Deus. E partiu para atacar o restante de sua descendência. Quem é a descendência? Os irmãos, o povo de Deus, né? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Amém? Então, Satanás, ele se ira contra aqueles que não seguem, contra aqueles que seguem os 10 mandamentos e contra aqueles que escolhem Satanás, ele se torna inimigo, especialmente daqueles que seguem os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Cristo. Então, o testemunho de Cristo são as profecias. Então, esse povo, particularmente, Satanás, ele é irado, ele se levanta contra esse povo, né? 10ª e última pergunta: como nos é possível vencer Satanás? Olha, que arma maravilhosa! Vamos lá para Efésios 6, vamos nos revestir aqui da armadura de Deus, amém? Efésios 6, verso 10, diz assim, verso 10 ao 18, diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13:
Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Verso 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E verso 18. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém, glória a Deus, né? Então nós vemos aqui, queridos, que para vencer Satanás nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Vigiai, vigiai, pois o tempo está próximo, Cristo está vindo. E o conselho que tanto Cristo nos dá, João Batista, Elias, Paulo, Pedro, né? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está perto. Cristo está voltando e nós não estamos ainda preparados para recebê-lo, Então, que a gente venha se preparar, né? de toda maneira possível, através da palavra de Deus, para que não caiamos nas artimanhas de Satanás, para que ele não venha nos vencer, né? Pois o seu único desejo, o seu único plano é fazer com que nós nos percamos. Satanás, ele tem a convicção que ele já está perdido. Amém? Satanás, ele sabe que ele está perdido, mas o que ele quer é arrastar uma boa parte dos seres humanos, da criação de Deus com ele, da mesma maneira que ele fez com os anjos lá do céu. Satanás não quer se perder sozinho, meus irmãos. Satanás, ele quer arrastar você, ele quer me arrastar, mas só depende de mim e de você se preparar, ser perseverante, orar e vigiar a todo instante, para que Satanás não venha nos levar junto com ele. Amém? Então, vamos fazer aqui uma recapitulação aqui. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no jardim do Éden, né? Do Éden, no coração de um... No coração de um querubim livre, Lúcifer cometeu o pecado, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de maravilhas, né? E sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Então, queridos, que nós possamos continuar perseverante no caminho do Senhor, que nós tenhamos a convicção de que Satanás, ele já está perdido, mas nós já somos salvos. Amém? Queridos, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos fazer uma breve oração para finalizarmos o vídeo aqui. Oremos. Santo Deus maravilhoso e eterno Pai, que habita nos mais altos céus, somos gratos, meu Deus, por mais esse dia maravilhoso, por mais essa sexta-feira, quase sábado aí. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre esteve conosco e nunca nos abandonou. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua proteção, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Permanece, Senhor, conosco hoje e sempre, nos dando sabedoria e discernimento. Nos capacita, Senhor, com o Teu Espírito, para que nós possamos nos preparar, que a gente venha se revestir, Senhor, das Tuas armaduras contra o inimigo que é Satanás. Permanece, Pai, conosco mais uma vez
perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Nos ajuda hoje e sempre. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa tarde a todos vocês, um bom sábado, né? Daqui a pouco já é sábado. Um bom sábado a todos vocês. Fiquem todos com Deus e que Jesus abençoe. E lembrem-se, vamos juntos levar a mensagem de Deus a todo esse mundo, para que assim possamos abreviar a volta do nosso Salvador. Fiquem todos com Deus e Jesus abençoe.